Bom dia, galera. Vocês devem ter notado que o vídeo que mais ajudou as pessoas nesse canal, que tem mais visualizações, mais comentários, pessoas com mais perguntas, foi o vídeo da sertralina. Então eu parei e pensei, gente, por que eu ainda não fiz um vídeo sobre o Rivotril e sobre o Dormonide, minha experiência com eles? Foram remédios que me ajudaram muito nessa trajetória para o início do tratamento da sertralina e no caso do Rivotril me ajuda até hoje. E eu não menciono muito sobre eles, né? Então vamos falar aqui nesse vídeo aqui sobre o Rivotril. Vocês podem notar que ele tá todo opaco aqui porque eu passei álcool em gel quando eu comprei no início da quarentena. E se eu ainda uso, depois de um ano e meio de tratamento com a sertralina e iniciei o desmame antes da pandemia, vou ter que continuar o desmame depois, eu tô tomando 100 mg por dia. Eu comprei realmente o Rivotril, de vez em quando eu ainda uso, mesmo fora da quarentena, de vez em quando eu ainda tenho que usar o Rivotril para poder evitar um desconforto muito grande. Então vamos falar sobre ele hoje. O Rivotril, o clonazepam, ele é um tarja preta e antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu vou aqui compartilhar minha experiência, o que me foi passado pelo meu médico, mas sobretudo minha experiência, meu ponto de vista, como isso me ajudou, as minhas estratégias. E eu não sou médica, viu, gente? Eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, por favor, consultem seu médico. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem começar um tratamento, interromper algum tratamento, por favor, consultem seus médicos. Não me levem como uma opinião de especialista. Levem esse vídeo mais como um relato pessoal. Estratégias que eu usei, que ainda uso, e eu vejo que muita gente busca o vídeo, da minha opinião, mais para perceber assim, se o que ela está sentindo, se o que a pessoa está sentindo é normal, se eu já senti, se isso vai passar, como se fosse um conforto, sabe? Então esse vídeo também tem esse intuito, né? Então, o Rivotril me foi prescrito desde que eu tive a síndrome do pânico em 2010. E para quem não sabe, eu tive síndrome do pânico de 2010 até, eu não sei exatamente que ano, acho que durou uns 2 anos para eu conseguir me tratar, ficar bem. Foi prescrito naquela época, no meu primeiro episódio de transtorno de ansiedade, só que eu não usei. Então, assim, eu passei pela síndrome do pânico com a carga toda. Eu não cheguei a usar nenhum tarja preta. E eu falo disso num vídeo que eu fiz sobre tarja pretas, mas que eu não entrei em detalhes, sabe? Eu tinha medo de usar, essa é a verdade. Eu já tava com muito medo devido à síndrome do pânico, eu tava sentindo que eu morria, que eu ia morrer, como qualquer pessoa que passa pela síndrome do pânico, tem essa sensação de morte iminente, que tem que ser evitada. A pessoa sente que tem que tomar cuidado com qualquer coisa, até um biscoito que come. Inclusive eu fiquei com inanição na época. Anorexia na época. Eu parei de comer na época. Eu consegui comer pouca coisa porque eu sentia que qualquer coisa que eu fosse comer poderia me causar alguma coisa, me matar. Eu tava muito, sabe, a sensação de que você vai morrer, de que você precisa evitar uma morte iminente. E é muito complicado. Então, assim, para começar a tomar a sertralina já foi um estresse. Então, para ainda tomar o Rivotril e pensar nessa tarja preta aqui, que assusta realmente quem nunca tomou, e pensar nos casos de pessoas que ficam dependentes, que viram zumbis, como as pessoas falam. Então, assim, na época eu decidi passar por tudo, me esfolando no caminho e sem tomar o Rivotril. Eu fiquei bem, fiz o desmame da sertralina na época. E na minha reincidência, ou seja, na minha recaída da ansiedade como um transtorno de ansiedade, em 2018, fui prescrita novamente. Eu estava com ansiedade generalizada e a diferença é que eu sabia todo o caminho que eu ia ter que percorrer, quanto eu ia sofrer até melhorar. Então foi um desespero assim bem grande, porque eu já sabia do que eu tinha passado em 2010, sabia do quanto eu tinha sofrido e sabia o quanto eu tinha pela frente. Então eu pensei, gente, eu não sei se eu vou dar conta, sabe? Meu medo era, será que eu vou dar conta disso? Meu Deus, sabe? Será que eu vou desistir? Será que eu vou ter força de passar por tudo isso de novo?
Essa era a minha grande preocupação. E por isso eu também comecei a ter insônia. Eu não conseguia dormir pensando, caramba, amanhã como é que vai ser, sabe? E até quando vai durar isso? E dessa vez, em 2018, foi a prescrição que eu realmente cheguei a tomar. Em 2010 eu comprei, mas não tomei. O Rivotril que eu comprei em 2010, ele venceu, ninguém nunca tomou. Mas o de 2018 foi o que eu tive que tomar, realmente. Vocês já devem ter percebido que prescrevem muito mais esse sublingual aqui. Eu arrebentei um pouco a caixa, não dá pra ver. Ele é um amarelinho aqui, 0,25, que é uma dosagem, a menor dosagem que tem do Rivotril, e ele é sublingual. Então, a diferença desse para os comprimidos, que são a partir de 0,5 miligramas, e acho que vão até 2 miligramas, pelo menos até onde eu sei, vão até 2 miligramas, é que o sublingual você bota debaixo da língua e ele é absorvido na corrente sanguínea muito mais rápido, meio que imediatamente. Então, em questão de 1, 2 minutos, você já está sentindo o efeito do Rivotril no seu corpo. Acalma, baixa de ansiedade. E o outro tipo, o de 0,5 miligramas ou de 2 miligramas, você toma em forma de comprimido e ele faz efeito em, acho que meia hora, algo assim, depois de você ter tomado, ou até um pouquinho mais, né? Então, todo tipo de Rivotril, ele vai ficar um tempo grande no seu corpo. Então, assim, se eu tomo sublingual ou comprimido, ele vai ficar atuando no meu corpo, assim, vai diminuir minha ansiedade por um período, assim, de um dia, mais ou menos, sabe? Então, se eu tomo ele hoje à noite, ele vai ter uma meia-vida longa. Ele vai ficar no seu corpo por mais tempo, vai ficar mais ou menos um dia tendo um efeito terapêutico no seu corpo. E quando eu falo efeito terapêutico, não quer dizer que ele está te tratando o problema, mas ele está tratando o sintoma. Diferente da sertralina, que ela meio que regula o problema, que é a ansiedade que começou a não funcionar tão bem no seu cérebro, sabe? Então, assim, a sertralina, ela vai na raiz do problema e trata a raiz do problema, ela conserta a engrenagem que não estava funcionando direito. O Rivotril, ele é como se fosse um extintor de incêndio. Ele vai e ele apaga o incêndio na hora para poder o incêndio não se escalar, por exemplo. E é essa estratégia que eu uso e que me foi recomendada pelo meu médico. Então, como foram as estratégias para eu usar o Rivotril que me foram passadas? Me foram passadas 3 situações em que eu deveria ou poderia usar o Rivotril. E, por favor, não achem que eu estou incentivando o uso do Rivotril. Eu estou falando da minha experiência, tá? Não estou falando para vocês usarem nessas situações e tal. A não ser que seu médico tenha recomendado algo parecido. E também pode ser uma pergunta que você pode fazer pro seu médico, né? Pode ser uma dúvida que você queira tirar. Pra mim, foi recomendado em 3 situações. Uma é dificuldade para dormir. No meu caso, eu também tive que tomar o Dormonide por um período, mas depois de um tempo, minha insônia, eu fui usando mais o Rivotril sozinho, depois de fazer o desmame do Dormonide, quando eu tive problema de insônia. Então, assim, esse problema para dormir seria causado pela ansiedade, não uma insônia que não é relacionada à ansiedade, sabe? Porque o Rivotril, ele provavelmente não vai te ajudar a dormir se sua insônia não é causada pela ansiedade, até onde eu sei. A segunda estratégia foi, num caso de eu ter que lidar com um período mais difícil, por exemplo, essa quarentena, não que eu esteja usando todo dia, né? Eu uso de vez em quando. Ou uma TPM muito acentuada, sabe? Porque nós mulheres, a gente tem as oscilações hormonais, querendo ou não. E algumas TPMs, no meu caso, são mais fortes que outras. Eu noto que meu ciclo, ele varia muito, assim, os efeitos que tem sobre mim, sobre meu estado de humor. Então, assim, pode ser que uma TPM eu fique muito estressada, na outra eu fique com raiva, na outra eu fique mais depressiva. Então, quando eu tô muito ansiosa na TPM e eu não tenho outra estratégia para poder administrar essa ansiedade, ou seja, fazer mais exercício, encontrar com amigos, ou seja, coisas que eu não tenho muito como fazer nessa quarentena. Basicamente isso.
aí eu recorreria ao Rivotril. Pra quê? Pra eu evitar que o incêndio aumentasse, sabe? Pra evitar que minha ansiedade evoluísse, aumentasse de uma maneira que me deixasse mais afetada, porque a ansiedade é como se fosse uma bola de neve, né? Quando você começa a ter episódios mais fortes de ansiedade, ele meio que vai levando ao outro dia mais difícil, outro dia mais difícil, e aí você não dorme tão bem, então vai escalando. Para evitar isso, eu uso o Rivotril, nesse caso aí, como se fosse uma maneira de administrar e deixar minha ansiedade um pouco mais leve, de modo que não afete tanto minha vida, não me afete tanto os outros dias. Agora, quanto que eu uso? Eu costumo usar 2 sublinguais, 0,5. E geralmente é quando eu vou dormir, que é o horário assim que eu mais uso. Eu não costumo usar durante o dia, simplesmente porque não é um horário assim que eu costumo ter mais ansiedade. Quando eu noto que eu tô mais ansiosa, tendo dias mais ansiosos, eu uso antes de dormir. E aí eu sei que o efeito dele de acalmar a pessoa vai durar mais de 24 horas, no meu caso, por exemplo. Então, se eu uso hoje, amanhã eu vou acordar mais calma. Além de que eu vou ter dormido melhor se eu tava tendo problema para dormir por causa da ansiedade. Então, assim, eu uso ele hoje para melhorar amanhã, no meu caso. Mas tem pessoas que usam também uma dosagem maior, tipo 2 miligramas para dormir. Eu já usei uma vez, mas eu fiquei muito sonolenta no dia seguinte, então não me ajudou muito. Eu tive aquela ressaca do Rivotril, e quando eu usava mais de 1 miligrama, eu tinha essa ressaca. Então, assim, eu evito ao máximo, sabe, usar 1 miligrama de Rivotril ou mais. Tem pessoas que realmente já têm o organismo acostumado e usam diariamente ou constantemente mais de 1 miligrama e já não passam mais por essa ressaca, mas eu, no meu caso, como eu não costumo usar Rivotril, eu tenho essa ressaca. Então, se você não usa Rivotril diariamente e você for usar um dia ou outro, eu recomendaria você não começar já com 2 miligramas, a não ser que você já tenha usado antes, sabe? Porque ele vai te deixar bem lerda. Então, pode ser que seja demais, sabe, pra você. Pode ser que não seja demais, não. Pode ser que não seja o ideal, sabe? Você pode começar por botando sublinguais, sei lá, 2, que dá 0,5, depois um terceiro, e aí vê se você tá bem. E aí depois você bota um quarto, qualquer coisa, sabe? Ou tomar o comprimido de 0,5, que não é 2 miligramas, sabe? Ao invés de você dar uma tacada de 2 miligramas, que seria assim, para um caso, você tá com uma ansiedade muito alta, ou você ser uma pessoa que está acostumada a tomar Rivotril, você pode começar com dosagens mais baixas. E eu acredito que, perguntando ao seu médico, ele vai tirar essas dúvidas para você, mas foi isso que me foi passado, no meu caso. A situação que me foi recomendado usar foi caso eu tivesse que lidar com algum evento traumático. Então, por exemplo, lidar com uma situação muito complicada. Na época, eu tive que lidar com algumas situações, porque anteriormente, ou seja, antes de eu ter tido a recaída da ansiedade, minha irmã tinha ficado muito tempo na UTI. Então, assim, num evento de, por exemplo, dela ser levada novamente pela ambulância, eu poderia usar 2 sublinguais, um terceiro sublingual, dependendo, para eu não ter um impacto muito grande da ansiedade, não ter um aumento súbito. Então, basicamente, o Rivotril, para mim, sempre foi usado como um extintor de incêndio, sendo que a ansiedade era um incêndio, né? Ele nunca foi usado para combater o caso. Ele não era usado como método de curar, ele foi usado mais como extintor de incêndio mesmo. E agora que a gente já falou das minhas estratégias e os benefícios que eu tive, porque assim, apesar de ser um tarja preta que assusta, que tem potencial da pessoa se viciar, foi um remédio que me ajudou muito. Mas eu acho que é justo a gente falar também dos problemas, dos inconvenientes que pode causar. Então, os problemas. Bem, antes de mais nada, eu acho que o primeiro problema é o estigma que a gente tem mesmo com tarja preta. Como eu já falei no vídeo de tarja pretas, eu tinha um estigma muito grande, minha família tinha. No dia que me prescreveram tarja preta, todo mundo ficou, sabe, muito mal, achando que eu tivesse
pirando que eu tivesse maluca, porque tarja preta é coisa de gente doida. Inclusive, se você vir alguém comprando tarja preta na farmácia e você não for alguém que usa remédio psiquiátrico, que nunca usou, você vai ter aquela ideia de que, é remédio pra cabeça, sabe? Tem muito preconceito com remédios psiquiátricos e ainda mais com tarja preta. E não é por acaso que tem essa tarja preta, que eis o segundo problema. Ele é um remédio que você pode viciar mesmo. Então, se você usa diariamente o Rivotril, seja 0,25, 0,5, você, na hora que você tirar o Rivotril, depois de um tempo de uso, o seu corpo vai sentir a falta dele. Então, usar diariamente tem esse inconveniente, sabe? Por isso que eu não uso diariamente, eu só uso realmente quando eu vejo que estou precisando. E é uma vez, 2 vezes a cada mês. Porque o desmame do Rivotril eu já tive que fazer, porque eu usava até 1,5 miligramas por dia. E o Dormonide é bastante. E assim, o desmame não foi agradável, não é agradável o desmame. E se você não tiver tendo assim um acompanhamento, se você não tiver uma estratégia para você lidar com sua ansiedade, por exemplo, no meu caso era a sertralina, nesse desmame você vai ter muita dificuldade, porque você vai sentir os sintomas. Então, assim, minha ansiedade aumentou, eu tive... Uma coisa muito engraçada que eu tive quando eu desmamei o Rivotril foi que eu tive que parar de andar de bicicleta, acredite. E eu tava, assim, baixando de 0,5 para 0,25. Não era algo tão grande, sabe? Eu não tava parando de tomar 6 miligramas, algo assim. E eu notei que minha visão, parece meu tempo de resposta, minha visão, ela começou a ficar meio turva. Então eu tive que parar de andar de bicicleta nesse momento. E eu ando muito de bicicleta, assim, é meu meio de transporte favorito. E eu tive que parar de andar, sabe, para evitar algum acidente, porque a minha visão, a minha percepção estava um pouco alterada. E eu já sabia que isso ia acontecer, então não me assustei tanto. Mas são inconvenientes, assim, são sintomas de um desmame, assim, que você tem que levar em consideração antes de você começar a tomar todo dia. Porque muitas vezes o médico, ele prescreve o sublingual para você usar quando estiver nervosa, e a pessoa começa a usar todo dia. Só que depois você tem que encarar o desmame, sabe? Então é algo que você tem que pensar antes de começar a usar todo dia. A não ser que... Até quando o médico começa a pedir para você usar todo dia, você vai ter que encarar o desmame depois. Então leve isso em consideração. Você tá mesmo tão ansiosa? Você está conseguindo lidar de outras formas? Se você tiver conseguido lidar de outras formas, sem sofrer muito, sem você sofrer, sabe? Se você puder correr ao invés de tomar o Rivotril, por exemplo, se isso te acalmar, seria melhor fazer isso do que você tomar todo dia e depois ter que lidar com o desmame. Esse é o segundo inconveniente dele, né? E eu tava pensando aqui qual seria um terceiro inconveniente, e eu devo dizer que eu tô com dificuldade de pensar nisso. Porque assim, não tem como ser o preço, ele é um remédio muito barato em relação aos outros remédios psiquiátricos. Por exemplo, esse sublingual você compra por R$5 na farmácia, por volta disso. É muito barato, e é exatamente por isso que muitas pessoas acabam usando ele como uma forma de tratar a ansiedade, quando essa não é a maneira correta de lidar com a ansiedade. A ansiedade não se trata com Rivotril. Ele é só o extintor do incêndio, mas o incêndio pode ser que todo dia comece o incêndio, né? Então, como é que você vai evitar que o incêndio comece? É mais ou menos essa a lógica. É isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre o Rivotril. Se for receitado por um profissional e for bem utilizado, se as orientações forem seguidas, acho que é um remédio que pode trazer bastante benefício para quem está lidando com transtornos de ansiedade ou quem queira lidar com uma ansiedade mais alta, né? Então, bom dia para todo mundo e espero que a gente sobreviva a essa quarentena que ainda não acabou, né? Haja Rivotril.